Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar nos envolvendo. Já começou a nos envolver quando a gente escutava o grupo Inspiração. Eu trago um abraço muito fraterno do Centro Espírita Irmãos de Boa Vontade, a casa a qual a gente faz parte já há 12 anos, que fica localizada em São Martinho. Há algum tempo atrás, eu vinha para cá e trazia um abraço do Luz da Fraternidade, uma casa lá na UR5, no Ibura, que a gente fazia parte, mas depois a gente mudou, foi para São Martinho. E hoje, queridas irmãs e irmãos, eu venho com um sentimento muito grande, de muita alegria, de uma grande vitória, porque no ano passado deveria estar aqui, mas infelizmente não pude. Júlio foi que veio me substituindo, exatamente no mês de novembro, no mês de aniversário, uns 4 dias antes, eu fazia uma 3ª quimioterapia e não podia vir, então, fazer a exposição. Os cabelinhos curtinhos não são parte de um novo estilo, mas ao contrário, de um tratamento na qual, graças a Deus, como é bom ter o amanhã, que é exatamente o tema um pouco da palestra de hoje, de estar aqui vitoriosa, curada ou não, mas com a certeza de poder continuar trabalhando em nome de Jesus em prol da doutrina espírita. Então, para mim é uma alegria. Eu vim dividir com vocês uma tarde de vitória, até porque é a primeira casa espírita, depois que eu terminei o tratamento, que eu recomeço a falar. Eu dizia à minha filha em casa que eu tinha reservado para o Jefa, pois que eu sabia que daqui eu tinha recebido muitas vibrações carinhosas, pois que desde que Rosane e Dona Sônia souberam que eu estava doente, que elas já colocaram meu nome impresso e algumas noites eu inclusive sonhava vindo ao Jefa nesta sala recebendo a ajuda espiritual. Então é uma gratidão estar aqui. Servir Jesus construindo o amanhã. E eu, então, quero, com vocês, fazer algumas desconstruções na tarde de hoje. A gente quer começar a fazer algumas reflexões de algumas ideias, de algumas, vamos dizer assim, frases, de alguns chavões que a gente tem pronto em nossa vida e que a gente acha que é o correto. E um desses chavões que a gente escuta muito as pessoas falarem é que o amanhã pertence a Deus. E a doutrina espírita vem nos dizer que não é. O amanhã não pertence a Deus. E para que a gente pudesse desconstruir essa ideia e todos entenderem bem o que eu quero dizer, eu escolhi uma historinha muito interessante. E num dos seus relatos conta a história de uma garotinha muito bonita, de 7 anos, com os cabelos muito sedosos, que corria pelo jardim. E a sua mãe então a chamava e dizia: filha, vem cá, corre lá atrás e vai ver o que aconteceu com aquela sementinha de feijão que a gente deixou lá atrás. A menina, muito curiosa, 7 anos, querendo saber de tudo, correu e foi ver. Para surpresa dela, a casca da semente de feijão tinha partida e estava um raminho, um galinho branco começando a aparecer. E ela então grita para a mãe e diz: mãe, vem ver, mãe, brotou, mãe. E a mãe, andando vagarosamente, chega perto dela e diz: filha, o que vai nascer daí? Imagine uma pergunta dessa para uma menina de 7 anos. Esses nossos filhos, nossos netos que sabem tudo, olhou para a mãe como quem diz: o que é que ela está pensando? O que é que pode nascer daqui? E novamente a mãe chega e diz assim: filha, o que é que vai nascer daqui? E a menina, muito esperta, olha para a mãe e diz logo: feijão, mãe! Claro que vai nascer feijão! E a mãe, então, aproveita naquele instante para dar-lhe um grande ensinamento, dizendo: exato, filha, daqui vai nascer feijão. Assim
seria se nós tivéssemos plantado milho? Nasceria milho. Se nós tivéssemos plantado trigo, nós estaríamos então vendo no futuro a colheita do trigo. Filha, vejam que exemplo a mãe nesse momento nos dá de como nós devemos aproveitar as oportunidades desses nossos filhos, netos, esses espíritos que nós recebemos em nossos lares e que são muitas vezes espíritos já sabidos, espertos. E a mãe então dizia, assim, filha, é exatamente na nossa vida. Se a gente planta alegria, fraternidade, solidariedade, a vida nos mostrará isso para cada um de nós. Teremos momentos alegres, felizes, solidários, mas ao contrário, filha, se a gente for plantar dor, amargor, sofrimento, é o que a gente vai colher. Muitas dores, sofrimentos, muitas tristezas na nossa vida. Pois que, filha, a sementeira que nós fazemos é livre, mas a nossa colheita é obrigatória. E nós só colhemos o que plantamos. O que é a colheita, senão o amanhã? O amanhã está totalmente ligado. É uma consequência do nosso hoje, do que nós estamos fazendo agora. Inclusive, muito interessante que lendo um pouco, estudando, a gente observa que alguns expositores espíritas chegam a dizer que o amanhã não existe, porque vai depender do hoje, do agora, do que nós estamos colhendo a cada momento da nossa vida, porque ontem a gente plantou. Vejam o tamanho da nossa responsabilidade. Observem, por que antes eu dizia que é uma desconstrução desse equívoco que diz o amanhã a Deus pertence? Porque nós colocamos, muitas vezes na nossa ideia, que não importa o que a gente está fazendo agora, pois que amanhã vai ser resolvido a situação. E não é assim. No Evangelho, capítulo 27, tem uma interessante passagem que diz que um homem está sedento de sede. E que ele, de repente, baixa a cabeça no deserto e não sabe o que fazer nem para que lado ir. Apenas baixa sua cabeça naquele momento. Mas tem um impulso. E naquele impulso ele levanta-se e vai para o lado direito. No lado direito é onde ele vai encontrar um oásis e vai poder beber água. Na realidade, aquele impulso que ele teve foi um amigo espiritual que chegou ao lado dele e que o inspirou para que ele fosse beber água. Mas se ele estivesse ali parado e ficado ali, ele nem teria amanhã, pois que ele teria morrido de sede. Observemos como o amanhã depende desse hoje que nós estamos aqui a construir. Como a doutrina espírita nos dá uma interessante forma de pensarmos como seres espirituais que somos, como espíritos que somos. E como somos então responsáveis por esse amanhã que a gente está esperando. E muito interessante a gente pensar, porque muitas vezes a gente diz assim, amanhã eu vou começar a andar. Amanhã eu vou começar a fazer regime. Amanhã eu vou estudar para o Enem do ano que vem. Amanhã, e o amanhã não chega, porque a gente não faz dele o hoje, o agora. O primeiro passo que a gente tem que começar a fazer.
Como é interessante, principalmente quando chega nesse período de final de ano, que a gente começa a fazer alguns planos, a gente quer realizar alguns sonhos e a gente fica à espera do amanhã que a gente não começa e que a gente não faz o hoje. E quando vai chegando no final do ano, em novembro, se a gente for parar para pensar, daqui a um mês é exatamente o Natal, 25 de dezembro. Alguns de nós vai ter dito assim, mas o tempo passou muito rápido, mas eu nem fiz o que eu queria. Mas por que você não fez o que você queria? Porque o hoje você deixou para amanhã. E isso fez com que você, na realidade, perdesse o seu tempo. E é essa uma outra questão que eu quero desconstruir. É a questão do tempo. Que a gente está dizendo que o tempo passa rápido. Mas, na realidade, é porque o tempo é uma questão da nossa prioridade. O que é que nós estamos fazendo com esse nosso tempo? Prioridade. E eu achei muito interessante porque alguns de nós, com certeza, conhecemos o expositor André Trigueiro. Inclusive, ele é jornalista, trabalha numa grande emissora de televisão. E eu lia um texto dele onde ele dizia que nós estamos perdendo muito tempo com os meios de comunicação. E eu achava até assim, um contrassenso, que eu digo, como é que um jornalista diz uma coisa dessa? E lendo o texto, então, eu conseguia entender, porque ele diz que muitas vezes os telejornais mostram as mesmas notícias, os telejornais só dão importância às notícias perversas, negativas e que fazem com que a gente assista. Sem dizer que, muitas vezes, nós ficamos à frente de uma telinha de televisão a assistir 1, 2, 3 séries ou os seriados das séries que não nos acrescentam nada na nossa evolução, no nosso progresso espiritual. É como a gente esquecesse que nós somos os responsáveis pelo nosso progresso. Não estou aqui, claro que não, fazendo apologia nem dizendo que a gente não tem que ter lazer. Não é isso. Ao contrário. Nós temos que exatamente aproveitar o nosso tempo para relaxar, para ficar em família, para termos lazer, para nos divertir, para escutarmos uma boa música. Mas isso é diferente de passar um dia inteiro largado em cima de um sofá a apenas fazer aquilo, sem fazer mais nada de útil que possa ajudar a nossa evolução, ao nosso conhecimento. É este sentido que eu estou trazendo para que a gente possa se aperceber que nenhum de nós sabe o dia de amanhã. Então, nenhum de nós sabe se nós teremos esse dia de amanhã. Pois, quem de nós sabe qual é o dia da nossa morte? Richard Simonetti, que inclusive faleceu no mês passado, ele dizia: desencarne para os mais gordinhos e desossar para os mais magrinhos. Quem de nós sabe quando a gente retorna para a pátria espiritual? Quantos de nós estamos a dizer assim, como hoje a gente comentava, brincava assim, semana que vem a gente vai fazer uma faxina nesse quarto. E a gente vai deixando, e vai deixando, e vai deixando, e nós não paramos e não nos apercebemos que muitas vezes, na realidade, nós não temos coisas, objetos, nós temos verdadeiros entulhos em nossa casa, que passamos 1 mês, 2 meses, 3 meses sem usar. Se você passa 3, 4 meses
sem usar algo, é porque aquilo não lhe serve. A não ser quando é roupa de festa, principalmente para nós mulheres, não é verdade? Mas entulhos que temos, livros, objetos que estão lá guardados e você não está usando. Quantas vezes dentro do seu guarda-roupa você tem roupas de década passada e que você diz assim, vai voltar a moda. Mas quando a moda volta, o que acontece? A roupa não dá mais em você. Não cabe mais. É o amanhã passando, pois que o dia passa para todos nós. E a gente tem que se aperceber disso. Quando a gente vai fazer 15 anos, como é bom, que festa, que alegria. A gente se acha jovem, adolescente, cheio de energia. Quando a gente faz 50, a gente já olha assim e diz assim, puxa, eu nem pensava que eu chegava. E a gente, com a graça de Deus, viveu, deu importância àqueles momentos. Mas e aqueles que não estão dando? Aqueles que estão esperando o amanhã para seguir a Jesus. Como fica? É este o grande ponto que nós temos que parar para refletir. O que é que nós estamos fazendo na nossa existência? Pois que se não todos que aqui estão na casa de Francisco de Assis, mas eu acredito que a grande maioria tenha conhecimento que é um espírito reencarnado neste corpo físico, em uma existência com compromissos e responsabilidades. Ao mesmo tempo que nós fizemos na espiritualidade um planejamento reencarnatório de algumas situações que nós precisamos passar, que nós precisamos viver junto com os nossos familiares, com aqueles que convivem, este planejamento depende das nossas atitudes hoje. Quantos de nós estamos apenas passando por essa existência como se estivesse em uma viagem de férias, apenas pensando em bens materiais, apenas querendo algo físico, material, que também é importante, claro, mas não apenas vivendo para isso. Infelizmente, queridas irmãs e irmãos, a sociedade que nós vivemos muitas vezes está nos cobrando muito mais o ter do que o ser. E principalmente para nós mulheres que saímos de nossas casas e fomos para a vida social trabalhar, exercer uma profissão e dar um valor a nós mesmos, fez com que nós esquecêssemos um lado família, um lado de obrigação, mas que na realidade não é uma obrigação apenas, mas é uma valorização de nós como aqueles que colaboram com a construção do eu, do ser dos nossos filhos. E nós estamos, às vezes, deixando relegados a um segundo plano esta missão paterna e materna que nós temos. Porque o tempo passa. Se a gente não consegue hoje ver o nosso filho dar os pequenos primeiros passos, quando a gente se aperceber, esse nosso filho já está andando de bicicleta ou até dirigindo um carro. E a gente simplesmente dá o que ele precisa. Materialmente. Mas e espiritualmente? E psicologicamente? E afetuosamente? O que é que nós estamos dando? Quantos de nós, queridas irmãs e irmãos, estamos esperando os nossos filhos ficarem grandes para que eles escolham as suas religiões? Tempo perdido, pois que o nosso filho tem que ser levado pelas mãos desde pequeno para a religião que nós estivermos professando. Desde o ventre, o nosso filho já está podendo ser amado e evangelizado. Pensemos cada um de nós sobre isso, porque se a gente esperar se aposentar
para vir trabalhar no Jefa e seguir Jesus, pode ser que a gente nem consiga. A gente nem se aposente. Ou então pode acontecer como acontece, de você se aposentar num mês, no outro mês você descobre o câncer e você tem que parar de fazer tudo para se cuidar. Pensemos, cada um de nós, sobre isso, pois que na realidade este tempo está em nossas mãos. Faz parte de cada um de nós. E uma terceira desconstrução que eu quero fazer é exatamente aquela. A gente se encontra e um pergunta para o outro, e aí, como você está? A pessoa faz, chega assim, como Deus quer. Ou então como Deus permite. Na realidade, nem é como Deus quer, nem é como Deus permite. É como você precisa estar. É como você necessita estar. É a sua construção. Pois que mesmo mal, você pode estar bem dentro de si, consigo mesmo. E dessa forma, resplandecendo a alegria e amor para com seu próximo. Pois que aquele tempo do condor, todo mundo vai ter. Quem de nós não vai chegar para ter o condor? É aquela dorzinha aqui, aquela dorzinha ali. Todos nós. Mas você vai dar mais importância à dor física, aquela dor momentânea, ou você simplesmente vai esquecê-la e não precisar anunciar, porque ninguém precisa saber. Ao contrário, você poderá resplandecer saúde para todos. E numa das mensagens muito interessantes de Richard Simonetti, ele dizia que estava numa fila de banco, onde tinham várias pessoas comentando com muita tranquilidade acerca do dia que estava muito bonito, muito ensolarado, mas que tinha caído uma chuvinha e que aquela chuvinha, para aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, tinha trazido um certo frescor, uma tranquilidade naquele ambiente. Então as pessoas estavam calmamente, eu acredito, queridas irmãs e irmãos, pelo que eu li, que o livro ainda é das décadas de 80, 90, quando a gente via os caixas nos bancos, porque atualmente a gente não vê mais. Sempre tem aqueles tapumes de acrílico. Mas ele inclusive cita na mensagem dizendo assim, que até os caixas trabalhavam tranquilamente e alegremente, participando um pouco da conversa. Até que de repente chega um senhor que teve inclusive problemas na porta para entrar e começa a reclamar. Começa a reclamar do dia, da chuva, porque ele teve que trazer um guarda-chuva. Começa a reclamar de que a fila está demorando e ele quer ser logo atendido porque tem que voltar para casa. Uma pessoa derruba algo, alguma coisa assim, e a mensagem cita que ele escolheu aquela pessoa para Cristo e começou a reclamar da falta de atenção que ela teve. Todo aquele ambiente, aquele local começou a ficar triste, nebuloso. Ele cita que os próprios caixas fecharam a cara e já estavam demorando mais tempo a trabalhar. De repente, dá problema numa bobina de papel de um dos caixas. Tudo fica mais demorado. Por quê? Porque nós começamos muitas vezes a reclamar, a mudar a nossa vibração só para o lado negativo. Pensemos, queridas irmãs e irmãos, quantas vezes nós não nos encontramos nessas ações? Quantas vezes, na realidade, não é como Deus quer, nem é como Deus permite, é como a gente se encontra. Acordamos já com a cara amarrada, já não damos um bom dia ao esposo, à esposa, aos filhos, já acordamos de mau humor, já pensamos no que negativo temos de que fazer, o que poderia ser o contrário. Se amanhecêssemos fazendo uma prece e agradecendo por termos aberto os olhos, por estarmos encarnados em uma experiência na Terra, por não estarmos em situações muitas vezes piores que outros. Eu lembrava sobre isso em relação à
eu não tive a oportunidade de conhecer, mas Júlio teve. Varlindo, lá na Miroeira, no hospital dos Hansenionos, ele tinha lepra. E ele não tinha mais as perninhas. Ele também não tinha mais os bracinhos. Ele não tinha mais a visão. Não enxergava mais nada. E ele precisava viver num quase berço, envolvido por um mosquiteiro, porque as mosquinhas ficavam em cima dele, das feridinhas que ele tinha. Mas quando quem o visitava, como aconteceu com Júlio, e chegava para ele e dizia, e aí, Varlindo? Ele então dizia, oh, meu querido, muito bem, graças a Deus, estou aqui. Era um sorrisão e uma felicidade. Ainda perguntava muitas vezes quem era, ou então ele dizia, fulano, você chegou, veio me ver, porque ele reconhecia pelo som da voz. Pensemos, queridas irmãs e irmãos, o que é que ele naquele momento estava ali a viver? Aquele resgate que nós temos, cada um de nós tem, a oportunidade do aprendizado de bem viver. A dor pode bater na porta de qualquer um de nós. Agora, o sofrimento, essa é uma escolha que cada um de nós faz. Eu acho interessante quando a gente às vezes escuta e alguém diz assim, mas seguir Jesus é muito difícil. Mas Jesus sofreu demais. Mas será que para ele aquilo foi um sofrimento? Jesus deu para nós um testemunho de vida. Em nenhuma passagem você vai escutar Jesus reclamando. Ao contrário, é exemplificando a cada um de nós o relacionamento, o bem viver, o colocar o outro para cima, o levantar a mão e curar o próximo. Pensemos, queridas irmãs e irmãos, e eu aproveitei para poder listar alguns pontos de alguns ensinos de Jesus, para que a gente fizesse leves reflexões, até porque olhando na agenda eu via que esse era o último domingo destes temas de seguir Jesus. Então imagino que vários expositores já abordaram, e eu queria hoje como que fazer um resumo, uma revisão, para que a gente pudesse observar pontos, e alguns de nós até pensar assim, será que é difícil mesmo? Ou será que não falta apenas um pouco de ânimo, motivação, boa vontade, que com certeza a casa de Francisco de Assis oferece a cada um de nós? Pois que é uma porta aberta exatamente para a oportunidade do trabalho e desses exercícios. O primeiro ensinamento que eu coloquei aqui foi: Deus único é o Pai de todos. Todos nós somos filhos de Deus. E eu me lembrava de um ensinamento que tem, no para-choque dos caminhões que a gente passa. Alguém alguma vez já viu? Sou filho de Deus, irmão de Jesus. Quem pode conosco? Não é verdade? Filho de Deus. Quantas vezes nós nos esquecemos que nós somos filhos de Deus? Quantas vezes a gente pensa que está sozinho no mundo e que estamos abandonados, não estamos tendo as oportunidades? Vejam que grande ensinamento que Jesus nos dá. E não é difícil de entendê-lo, pois que na própria oração que foi cantada para todos nós, aqui já dizia, Pai nosso, Ele é o nosso Pai. Ele nos ajuda, Ele não vai nos dar pedras, mas ao contrário, Ele está conosco. É como o caso que eu falei do capítulo 27 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Nós podemos estar com sede, sermos sedentos, mas o que a gente não pode é baixar a cabeça e ficar parado, pois que Deus está conosco e nos mostrará o caminho a seguir.
Mas para isso a gente tem que ter essa fé e essa confiança. E não baixar a cabeça pensando que aquilo vai cair do céu. Porque com certeza uma garrafa de água não ia cair no deserto, na cabeça dele. Nem na cabeça de nenhum de nós. Porque a água está lá e precisa desse nosso movimento. Nós precisamos fazer a nossa parte. Isso sim. Pois que pensemos, queridas irmãs e irmãos, se Deus fizesse com que caísse uma garrafa de água na cabeça de um, por que Ele não faz na dos outros? E Deus escolhe filhos? Não. Todos nós somos iguais. Todos nós temos em algum momento um calo apertando no nosso sapato. Todos nós. Ninguém pode pensar que é preferido, nem que é preterido. Cada um de nós está no planeta Terra de provas e expiações, passando pelas necessidades evolutivas que precisa passar. Cada um de nós precisamos crescer e esse Deus está conosco. Um outro ensinamento que Jesus nos passa e que a gente precisa então para segui-lo aprender é este: ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. E ame seu próximo como a si mesmo. Essa é toda a lei e todos os profetas estão contidos nela. A gente amar o nosso próximo. A gente amar a Deus, não apenas em orações no templo, mas ao contrário, amar de sentimentos, fazendo algo. Deus não quer, Jesus não ensinou que a gente se recolhesse apenas ao templo, mas ao contrário, aonde nós estivéssemos, que a gente consiga exercitar esse amor. E principalmente nessa convivência, nesse dia a dia com os outros. Quantos são, queridas irmãs e irmãos, as dificuldades que temos desse relacionamento? Todos nós temos. Mas por que é às vezes mais fácil conviver com um e com o outro não? Reflitamos, porque são as nossas necessidades evolutivas. É disso que a gente precisa, dessa convivência. É dessa forma que a gente cresce. É nessa experiência dia a dia. Nenhum de nós poderá ficar recluso, fechado numa ilha deserta. Dessa forma a gente não evolui. A gente precisa conviver, a gente precisa ter raiva, a gente precisa ter amor, a gente precisa ter toda e qualquer experiência de ajudar, de ser ajudado. Pois que é assim que a vida é. Um dia você ajuda. Quando você menos espera, quem está precisando de ajuda é você. Pois mais dinheiro que você tenha. Às vezes, não adianta ter dinheiro. Você precisa de algo mais que o dinheiro não pode comprar. Pensemos, queridas irmãs e irmãos, pois que se não fosse assim, nas casas, nas mansões onde tem muito dinheiro, não existiria depressão, tristeza, suicídios. Pensemos, cada um de nós, como é importante esse exercício do amor. Jesus não disse que você fosse conviver o tempo todo na beleza, porque não existe. Na realidade, as dificuldades vão acontecer, precisam acontecer. É um planeta de provas e expiações. A prova é a dificuldade. A beleza é como você passa por ela. É um autoaprendizado diário. Ninguém vai nascer sabendo. Mas a gente precisa ter esse exercício. E cada um de nós tem a certeza. Não existe regra nem manual. Por quê? Porque cada um de nós é um espírito. Nós estamos em graus evolutivos diferentes. Um problema que para mim pode ser muito grande, para outro pode ser simples.
e ele conseguir passar por aquilo com a maior facilidade. E é isso que é o belo, a diversidade que nós temos, porque um ajuda o outro. Um pode partilhar a experiência, mas jamais dizer ou passar a experiência pelo outro. Pensemos que até nisso, Deus, nosso Pai, nos dá a condição. Ele dá o cobertor conforme o nosso frio, aquilo que a gente pode passar. Um outro ensinamento é aqui. Trate todos os homens da mesma forma que você gostaria de ser tratado. E se a gente for parar para ler um pouco dos ensinos de Jesus, a gente vai ver que ele conviveu com doentes, com ladrões, com sofredores, com pescadores. Ele conviveu com todo e qualquer. Ele não escolheu nascer numa casa já com toda a riqueza, mas ao contrário, foi simples, resignado, escolheu inclusive uma profissão para ser. E nós assim devemos. Será que é tão difícil a gente tratar os outros de igualmente? Pensemos, cada um de nós, será que a gente não consegue no dia a dia parar para tentar conviver e tratar da mesma forma? Eu posso dar um bom dia ao porteiro e posso dar um bom dia ao meu chefe. Eu posso dar a vez a uma senhora que traz 2 ou 3 sacolas, como eu posso também dar a vez a um mendigo que vem cheio de sacolas de rua. Por que eu não posso começar a tentar exercitar esse tratamento igualitário com todos? Pois que nenhum de nós é melhor do que ninguém. Voltemos para o primeiro ensinamento. Todos somos filhos de Deus. Se nós estamos naquela condição, é por uma necessidade evolutiva que nós temos que passar. Se aquela pessoa está naquela necessidade, é o espírito que precisa passar por aquilo. Bem passando, bem vivendo, se tornará um espírito melhor. Observem que não é tão difícil, basta que a gente tenha essa consciência. Que seguir Jesus é isso também. É simples ao mesmo tempo que é esclarecedor. É porque muitas vezes nós não temos esse ensinamento claro na nossa mente. E a gente não consegue se aperceber que todos somos iguais e que não podemos fazer diferenciações. Não é o meu vizinho do 30º andar que vale mais porque ele teve dinheiro para comprar o apartamento de cobertura do que o meu vizinho que mora no 1º andar e que comprou o apartamento mais em conta na construtora. Não existe valores. O que eu pode ter é que um tenha mais bens materiais do que o outro. Mas como seres, todos somos iguais. E é isso que nós precisamos nos conscientizar. É disso que a gente precisa fazer o hoje, o agora. Eu não vou deixar para tratar alguém bem amanhã. Eu começo agora a tratar. Um outro ensinamento é: ame seus inimigos e faça o bem àqueles que o odeiam e ore por aqueles que o perseguem e o caluniem. Pensemos cada um de nós nesse sentido. E para mim, quando lia e quando anotava, eu pensava, alguns de nós vão dizer assim, isso é muito difícil, amar o meu inimigo, mas aí a gente faz uma coisa que a doutrina espírita nos ensina. A gente se lembra que nós somos espíritos reencarnantes e que nós podemos já ter vivido com este nosso inimigo no passado. E no passado a gente possa ter prejudicado a ele. Pensemos. Então, na realidade, ele não é nosso inimigo. Ele apenas está cobrando um mal que nós fizemos para ele no passado. Se a gente não consegue conviver
que a gente faça como diz o finalzinho do ensinamento. Oremos por ele. Comecemos a orar, comecemos a perdoá-lo em nossos sentimentos. Comecemos a visualizá-lo. Divaldo Pereira Franco, ele ensina visualizações terapêuticas. E ele tem uma parte do perdão que ele diz, você não precisa chegar perto lá e dar um abraço naquela pessoa. Não, você não vai nem conseguir. Ao contrário, você vai ser falso se você fizer isso. Mas o que é que você faz? Você, quando for dormir, você começa a fazer uma visualização terapêutica. Você olha para aquela pessoa na sua mente e diz, eu te perdoo, me perdoe. Só isso. Nem vai abraçar nem nada. E deixa os dias passarem. Eu te perdoo, me perdoe. Porque, queridas irmãs e irmãos, a doutrina espírita nos explica, nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos convivendo com aqueles que precisamos viver. Só que o outro pode não ter o conhecimento, mas nós temos a bênção do conhecimento espírita. A gente quer passar por essa existência e não ter modificado essa atitude, não vai adiantar de nada a gente ter vindo, aprendido, se a gente na realidade não exercitou. Só de teoria nós não podemos viver. Ninguém pode pegar e dizer assim, eu já li as 5 obras básicas, eu já sei tudo que está escrito. E quanto você já exercitou? Quanto você já começou a fazer? Faça o primeiro passo. Comece a pensar nisso. Uma amiga minha me dizia, uma colega de trabalho dizia, isso pode ser até fácil quando é com outro, mas quando é na família da gente, o nosso ex-marido, isso é difícil demais. Mas aí é que a gente tem que exercitar. Se você deixou de ser esposa nessa existência, comece a exercitar. E eu brincava com ela, quer dizer, senão você vai vir na próxima de novo. Pense, imagine, comecemos a fazer, porque é uma forma de a gente começar a conviver com o outro em pensamento. Eu te perdoo, você me perdoe. Só isso. Visualizações terapêuticas de Divaldo Pereira Franco. Para que a gente possa começar a perder de dentro de nós esse mal que causa mal a nós mesmos. Já está comprovado que um dos maiores males que nos deixa doente é exatamente isso, a falta de perdão com o outro e conosco mesmo. A gente prefere ficar doente, a gente prefere ter males físicos, que muitas vezes a gente vai para o hospital, vai para o médico, faz exame e nem encontra, porque na realidade ele não está no corpo físico. Ele está no nosso corpo perispiritual, marcado lá. Está no nosso espírito, gravado. Pensemos cada um de nós, pois que ninguém pode dizer que não sabia disso mais. Isso é uma parte que a doutrina espírita, abençoada doutrina espírita, nos ensina a cada um de nós. Quem quiser, pare para ler um pouquinho de Missionários da Luz e vá ver o resgate de Sigismundo. Isso pode estar acontecendo na nossa vida. É um inimigo que a gente se reencontra. E é, na maioria das vezes, dentro dos nossos próprios lares que eles estão. É a nossa necessidade evolutiva. Um outro comentário. Aquele dentre vós que não estiver errado, que atire a primeira pedra. Quem de nós que não tem erro? Quem de nós que já não fez alguma coisa de errado? Todos nós somos esses espíritos nesse processo de aprendizado. Por mais certo que a gente queira ser, a gente deve ter já cometido erros. Então a gente não pode estar atirando a pedra em ninguém, porque nós mesmos não sabemos o nosso passado. Quantos de nós sabem até o que a gente comeu ontem? A gente às vezes nem lembra. Você muitas vezes pode ter magoado alguém e não se apercebeu. Você pode ter feito algo e naquele momento para você não é nada, mas para o outro é. Um dia desse nós passávamos por uma experiência dessa na nossa casa, no apartamento que a gente mora.
Nós precisávamos de uma garagem para uma pessoa que ia nos visitar, e a gente chegou e falou com o porteiro, e o porteiro na hora disse, para o senhor tem, sem nenhum problema. Aí a gente olhou assim para ele, né? Qual é o número? Aí ele disse. Aí daqui a pouco veio uma pessoa, aí chegou e falou, aí ele disse, não tem nenhuma garagem livre. E saiu. Aí na mesma hora ele chegou e disse assim, oxe, ela passa por a gente, não dá nem bom dia. E agora quer uma garagem. Vejam, é um bom dia, minha gente, é um cumprimento, é uma gentileza que às vezes a gente deixa de fazer e não se apercebe. Quantas vezes aquele ser que está ali na portaria já está muitas vezes cheio de problemas, ganhando pouco, com os seus problemas financeiros, com os seus problemas de casa, mas se você chega e dá um bom dia e pergunta como está e fala alguma coisa até do jogo, de como foi, quem ganhou, quem perdeu, ele se sente extremamente importante. Mas ao contrário, se você passa e nem olha, o que é que ele vai pensar de você? É o dono da riqueza, mas vai precisar da garagem amanhã? Olha aí como hoje você faz, agora, ou amanhã você faz agora. Plantando o bem, plantando nas coisas simples. Nas coisas simples. Às vezes você vai comprar alguma coisa, principalmente quem vai em bairro assim, e a pessoa chega e diz assim, não escolhe esse não, peraí que eu tenho um aqui melhor para você. Aí vai lá dentro, traz a palma de banana bem linda. Por que ela está te dando aquela palma de banana tão bonita para você comprar? Por que você não leva que está lá? Porque exatamente você está fazendo a diferença. Pensemos acerca disso. Porque nessas simples coisas, e a hora passa, o tempo passa. Não julgue a fim de não ser julgado. Ninguém pode julgar, porque como a gente está dizendo aqui, todos nós temos erros. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso é uma das grandes verdades e ensinamentos que a doutrina espírita nos dá. A reencarnação. A oportunidade que estamos de nos reconstruir, reconciliar com os nossos inimigos. Essa eu queria dizer para todos, que a gente não pode deixar. Porque vê um cisco no olho do vosso irmão, você não vê a trave no seu. É tão simples, não é verdade? A gente aponta com a maior facilidade. Tem 3 apontando para a gente, ó. Todos nós temos ciscos nos nossos olhos. Todos nós temos erros. Todos nós, queridas irmãs, cabelo branco, cabelo preto, cabecinha nova, cabecinha velha, não importa. Os nossos próprios filhos são esses espíritos que já trazem equívocos e erros. Por isso, não percamos tempo. Ensinemos a ele isso hoje. Evangelizemos em casa, já desde o ventre. Desde quando ele está esperando, a gente está esperando por eles. Já comecemos a fazer isso. Eu sou professora e me preocupo muito com isso. Porque às vezes as mães não ensinam certas pequenas coisas que precisam ser ensinadas. Algumas mães, inclusive uma avó, uma vez já relatou que o netinho chegou com 4 anos de idade no centro sem saber fazer uma oração. Isso era um trabalho da mãe. A mãe era quem devia estar ensinando o seu filho a orar e não esperando para ir uma vez por semana aprender a orar no centro espírita. Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Ninguém precisa dizer o que faz. Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que ela clareie a todos que estão em casa. Olha aqui a questão. Você não pode só você saber e você não passar para seus filhos, para aqueles que você ama. E tem mais alguns, mas eu não posso dizer porque a hora é chegada. Vejam que eu já estava com muito tempo guardado, aí soltei a vitrola, foi de uma vez. Mas, queridas irmãs e irmãos, pensemos de como é maravilhoso seguir Jesus. Como é maravilhoso a gente poder conviver com esses ensinamentos e saber que nada não nos acontece por acaso, mas ao contrário, tudo está nas nossas mãos. É um dia atrás do outro. Nós construindo o amanhã, realizando hoje, fazendo a nossa parte. Não importa se o outro está fazendo, não importa o que a gente está esperando do outro, importa o que nós estamos semeando, pois é dessa forma que a gente precisa viver,
Não enganemos a nós mesmos. Não nos enganemos. Façamos a nossa semeadura, cada um de nós, pois que é isso que vamos colher. E queremos, com certeza, colher com Jesus ao nosso lado, pois que Ele, queridas irmãs e irmãos, muitas vezes não está no nosso lado, mas ao contrário, Ele está nos carregando em seus braços. Que Jesus abençoe a todos, ilumine cada vez mais essa casa e que nós possamos nos reencontrar muitos e muitos e muitos outros aniversários do Jefa. Deus nos abençoe.